muito boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à transmissão em direto do debate entre as 5 moções que se apresentaram à nona Convenção do Bloco de Esquerda. Em estúdio temos connosco Pedro Filipe Soares, em representação da moção E, Bloco Plural Fator de Viragem, Catarina Martins, em representação da moção U, Moção Unitária em Construção. Pela moção A, uma resposta de esquerda, temos Luís Louro. Luís. Pela moção B, Adelino Fortunato, refundar o Bloco na luta contra a austeridade, e João Carlos Louçã, pela moção R, reinventar o Bloco. Antes de mais, muito obrigada pela vossa presença aqui em estúdio. O debate promovido pelo Bloco de Esquerda é constituído por 4 blocos e terá a duração de cerca de hora e meia. Numa primeira intervenção, cada uma das moções apresentará as suas propostas para o Bloco de Esquerda e para o país. Já numa segunda fase, o Esquerda.net apresentará 4 temas para debate. No final da sessão, haverá ainda espaço para as considerações finais. No que diz respeito à ordem tanto das intervenções como das respostas, nós procedemos a um sorteio prévio. Portanto, passamos agora para o primeiro bloco, durante o qual cada moção terá 3 minutos para responder à seguinte questão. Por que se apresenta a sua moção e quais são as principais propostas para o Bloco de Esquerda e para o país? A primeira intervenção será do representante da moção E, Pedro Filipe Soares. Boa noite. Em primeiro lugar, cumprimentar todas e todos os membros das moções aqui representados nos seus representantes neste debate e dizer que a moção E, Bloco Plural Fator de Viragem, é de facto uma resposta ao anseio de muitas e muitos aderentes do Bloco que acham que ele pode ser mais do que tem sido ao longo dos últimos anos. Nós vemos um Bloco que não tem tido a irreverência que lhe era característica, não tem tido a capacidade de intervenção na sociedade que lhe era reconhecida e, de facto, à esquerda há um anseio para que o Bloco recupere essa identidade. Esse é o primeiro objetivo dessa moção, recuperar essa irreverência, essa característica essencial do Bloco, que é a pluralidade e a capacidade de viver com essa pluralidade e a força que o Bloco teve e pode ter na intervenção pública na nossa sociedade. E faz falta à esquerda o Bloco forte, como nós percebemos. De facto, vemos hoje em dia uma crise cada vez mais aguda e as respostas que nós temos para ajudar a juntar pessoas para combater este ataque aos direitos, aos salários, às pensões, ao futuro, na prática, de quem quer viver no nosso país, é uma proposta que responde com esta afirmação dos direitos, porque se eles atacam aos direitos, é nos direitos que nós devemos levantar e juntar forças, é na defesa do Estado Social e é na capacidade de juntar pessoas à esquerda nestas bandeiras, que são as bandeiras de todas e todos os homens e mulheres de esquerda. Há, de facto, possibilidade das nossas propostas de fazermos caminho na sociedade. Vemos que cada vez mais há uma perspectiva de que este governo pode ser vencido nas próximas eleições. A mobilização social não está no patamar que nós gostaríamos que estivesse, mas, de facto, o Bloco mostrou em momentos anteriores que pode ser fator catalisador desse dinamismo social. O Bloco, então, essa vontade de ser aquilo que nós achamos que é possível que ele seja, é o que nos motiva nestas propostas de mobilização para juntar forças à esquerda e na capacidade de radicar numa democracia interna também mais capaz de trazer essa pluralidade, que é o ADN deste Bloco. O Bloco nasceu plural, fez-se convivendo com os compromissos entre todas as opiniões, respeitando essas opiniões. Esse foi um caminho não isento de erros, mas que tem perdido alguma da vivacidade e da qualidade que tinha. Eu creio que a resposta a este momento é também o que nos move e é aquilo que levou a que tantas aderentes, achassem que esta moção pode responder à necessidade de o Bloco voltar a ser o que era, ter a sua irreverência, a sua criatividade e a sua capacidade de intervir na sociedade e, acima de tudo, de lutar por aquela maioria social, por esse arrojo de dizer que nós queremos a esquerda grande e aceitarmos ser os protagonistas dessa construção da esquerda grande. A segunda intervenção é de Catarina Martins, portanto 3 minutos, em representação da moção U. Muito boa noite. A moção U, a moção unitária em construção, tem o seu próprio processo de formação alicerçado na boa tradição unitária do Bloco de Esquerda, ou seja, reconhecendo que o espaço do Bloco é o espaço da diversidade, reconhecemos também que essa diversidade é a nossa força e não a nossa fraqueza, e tem sido a força porque é possível consensualizar posições, criar sínteses,
lançar estratégias para o Bloco dessas sínteses da diversidade que somos feitos. E, portanto, a moção U foi lançada nesta ampla conversa, talvez com uma novidade em relação ao que tinha sido feito antes, que foi convidarmos todos desde o início para reuniões abertas, não com um texto para ser ratificado, mas pelo contrário, para se debater tudo o que há para discutir e com isso construir qual deve ser a estratégia, como é que o Bloco responde às necessidades do país, responde ao que o país nos pede. E deste debate amplo, desta consensualização, deste trabalho de síntese, partir pedra, nasce esta proposta a que nós chamamos uma revolta cidadã para vencer a austeridade. Estamos profundamente convictos que sem um levantamento cidadão, sem se transformar a indignação numa força de mudança, não haverá alternativa à austeridade. E sabemos que o Bloco tem de ser um fator dessa transformação. Não pode ficar à espera que ela aconteça. Trabalhamos para ela. Devemos trabalhar para ela no ativismo, mas devemos também, sendo capazes de fazer os desafios para um polo político alternativo à esquerda, com fronteiras políticas bem demarcadas, sérias, que sejam capazes de romper com a austeridade. Porque é preciso reconstruir tudo. É preciso reconstruir direitos laborais, serviços públicos, é preciso voltar a nacionalizar os setores estratégicos que foram privatizados e para isso é preciso fazer escolhas difíceis. E por isso dizemos que esse polo político alternativo que dá resposta ao país terá de ser feito pela renegociação da dívida, porque é ela que liberta os recursos que o país precisa, e pela rejeição do Tratado Orçamental, porque só assim o país terá a soberania, a autonomia para tomar as suas decisões. Temos também um percurso feito sobre como tem sido a atividade do Bloco e uma análise crítica de uma institucionalização do Bloco dos últimos anos que deve ser combatida. Não temos a mínima dúvida de que o trabalho parlamentar do Bloco é necessário e é importante. Mas, na verdade, precisamos de mais irreverência, de mais força. E a irreverência conquista-se na rua. Essa força conquista-se na rua. Foi assim que o Bloco de Esquerda nasceu e, por isso, este polo alternativo, o transformar a indignação em mudança, esta revolta cidadã contra a austeridade, precisa desse Bloco que não desiste de fazer a diferença na rua com essa irreverência e essa força inicial de quem sempre vai à luta para juntar todos os que estão verdadeiramente a tentar um novo rumo para o país, uma alternativa credível à austeridade. Para Luís Loura, em representação da moção A, 3 minutos. Acompanho aqui esta mesa de debate e ainda cumprimentar todos aqueles que por trás das câmaras estão a possibilitar a transmissão deste debate pela internet. A razão de ser da apresentação da nossa moção tem a ver com uma coisa que para nós é importante, que é para que é que servem os partidos. Os partidos, na nossa opinião, servem para resolver o problema das pessoas. E aquilo que nós vimos das outras moções é que elas não estão propriamente preocupadas em resolver os problemas das pessoas e em dar respostas urgentes nesta situação de emergência social que o país atravessa. Aquilo que nós vemos é que as moções em 2015, portanto, os representantes das outras moções em 2015 estão convencidos que o Bloco vai ter um mau resultado eleitoral, que nós temos que nos acantonar, temos que nos entrincheirar no nosso reduto e temos que minimizar as perdas para que em 2019 possamos ressurgir novamente fortes. Eu digo, a moção U, por exemplo, aposta nos movimentos sociais, basicamente, não tem uma outra estratégia. A moção E aposta no orgulhosamente nós e na Constituição como limite possível para uma convergência, mas esquece que a própria Constituição é que permitiu a política de austeridade que nós estamos a viver. Tudo aquilo que a Constituição proibiu, o Governo encontrou forma de dar a volta. A moção B também aposta tenuamente nos movimentos sociais, mas também tenta definir uma estratégia de coligação, mas não avança propriamente. E a moção R pretende que o Bloco seja um partido da solidariedade. Mas nós não vemos uma estratégia para satisfazer as necessidades das pessoas e deixar que elas necessitem da nossa solidariedade. Portanto, aquilo que nós entendemos é que não é possível aguardar para 2019. E nós temos que ter respostas já para as pessoas, nós temos que ser capazes de reganhar a confiança que o Bloco teve, que as pessoas tiveram no Bloco de Esquerda durante os últimos anos e que perdemos nos últimos 4 anos. E, portanto, nessa perspectiva, aquilo que nós entendemos é que o Bloco tem que ser o catalisador de uma convergência de esquerda, uma convergência que traga todos aqueles que venham por bem, que estejam disponíveis
para lutar contra este programa de austeridade, mas esta convergência tem que ser naquilo que nos une. Nós não podemos ir falar com os outros partidos de esquerda e levantar apenas aquilo que nos divide. Nós temos que esquecer muitas vezes o que nos divide e procurar aquele mínimo que nos possa unir. E é com esta convergência, com esta mostrar às pessoas que efetivamente há possibilidades de haver uma nova política de esquerda, que nós temos que partir já para as eleições de 2015. Nós não temos, e aqui gostaria de dizer que nós não concebemos um governo de esquerda em 2015 sem um Partido Socialista. Se alguém me conseguir aqui convencer disso, mas sem delírios ideológicos, nem ideias já pré-concebidas que já falharam, então nós reconheceremos que estamos errados. Nuno Fortunato, pela moção B. Muito obrigado. Também. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que tenho todo o gosto em estar aqui. É um enorme prazer participar neste debate com os meus camaradas das outras moções. Em segundo lugar, gostaria de dizer que somos a moção B, tal como na última convenção. E esta remissão para a convenção anterior não é fruto do acaso. É porque, de facto, há um balanço a fazer em relação ao que se passou após a última convenção. E esse balanço é um balanço negativo. A linha política que saiu da convenção anterior e que foi, enfim, protagonizada pela ex-moção A, falhou. Falhou de vários pontos de vista e não é por acaso, aliás, que a própria maioria que a suportava se tenha dividido, não é? Tenha desaparecido. Tenha desaparecido sem que propriamente alguém reclame a sua identidade e o seu trajeto. Ora, isso remete-nos, evidentemente, para uma apreciação crítica e de balanço em relação ao passado. Bom, foi isso que fizemos, ou contribuímos para isso, com a nossa intervenção na Mesa Nacional, fazendo propostas, algumas delas aceitas, grande parte delas, portanto, rejeitadas, algumas delas que se traduziram em iniciativas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um debate sobre o euro e sobre o futuro da Europa, que reuniu economistas do Bloco e outros que não são do Bloco, que não eram e que não são, numa altura em que o debate sobre o euro estava extremamente crispado e era praticamente um tabu. Estou-me a lembrar de outras propostas, como, por exemplo, a proposta de convenção aberta, não é, que foi rejeitada pela maioria na Mesa Nacional. Enfim, há um património político, há um trajeto, há uma experiência e é isso que, em grande medida, justifica que hoje eu esteja aqui e a moção B ser presente a esta convenção. Esse património é um património para partilhar com o resto do Bloco. E a ideia fundamental que a moção B defende é a ideia de que é preciso refundar o Bloco. O que é que significa refundar o Bloco? Significa, em primeiro lugar, alterar a sua linha política. Aliás, não deixa de ser curioso que as intervenções anteriores todas tenham reclamado da abertura, da irreverência e da necessidade de relançar o Bloco. Não o fizeram quando tinham o poder. Por outro lado, refundar o Bloco significa democratizá-lo mais do que é neste momento. Reforçar o poder dos aderentes, a sua voz dentro do Bloco, significa uma nova coordenação feita de forma colegial, uma comissão política eleita de forma proporcional na Mesa Nacional pelo sistema de listas, significa mais horizontalidade, mais funcionamento em rede e significa mais movimento para o Bloco. A última intervenção será de João Carlos Lacem, representação da moção R. Boa noite. Eu trouxe uma cábula para conseguir não me perder naquilo que quero dizer. A moção R, reinventar o Bloco, apresenta-se a esta convenção por um sentimento de urgência. Urgência em reinventar a esquerda e os seus compromissos, urgência em construir um programa socialista para semear a esperança e virar o país do empobrecimento ao contrário, com o objetivo estratégico de inverter a relação de forças entre capital e trabalho. Vivemos numa ditadura financeira transnacional que nos rouba a democracia. A crise não é uma conjuntura de passagem. Ela faz parte do sistema e alimenta os donos de Portugal que continuam a acumular riquezas em plena crise. A destruição dos serviços públicos, a privatização de todos os setores estratégicos para a economia é o programa da burguesia que temos de derrotar. Vencer esta crise é derrotar o capitalismo. Só um programa socialista radical pode travar esta batalha.
renegociar a dívida sem pagar a sua parte ilegítima, desobedecer à Europa dos tratados, referendar para derrotar o Tratado Orçamental, combater o Tratado de Comércio Transatlântico, não aceitar a chantagem da permanência no euro para impor mais austeridade, recusar modelos de crescimento sem direitos sociais e sem equilíbrio ambiental. Só uma esquerda internacionalista que saiba construir caminhos comuns poderá enfrentar esta globalização que nos conduz à barbárie. O Bloco tem de ser um partido para a resistência e para passar à ofensiva. O partido das solidariedades que defendemos é o melhor antídoto contra a institucionalização e o afastamento entre discurso político e vida concreta. O esforço do Bloco não se pode esgotar na autoconstrução imediata, na propaganda e na participação em eleições. Ele deve ser utilizado para a implementação de práticas radicais e de autonomia junto de quem mais sofre, para criar movimento, para juntar forças na base. Também nos candidatamos porque o Bloco precisa de mudar muito. Precisa de reinventar estruturas e práticas, formas de decidir e de fazer. Ainda na primeira convenção, em 2000, dizíamos que a realidade dos partidos do sistema é de corpos no essencial profissionalizados, onde o lugar que sobra para a decisão dos militantes de base é muito pequeno. Escolhemos, nesse ano 2000, lançar as bases para uma orientação onde a política não fosse uma carreira e onde os ativistas profissionalizados estivessem em minoria nos órgãos de direção. Hoje temos de retomar a sensatez dessa escolha. Devolver a esperança de um partido-movimento que pratique intensamente a democracia, que rode os protagonistas e que aplique limitação a todos os mandatos, com uma direção coletiva e que trabalhe em conjunto, sem cedência às lógicas da mediatização. Um partido com muito mais participação e menos representação, em contraste com um partido de espectadores e de acordos de cúpula entre tendências. Reinventar o Bloco é reinventar a forma de fazer a política para além do possível, e nada menos do que isso nos é exigido hoje. Bem, eu antes de mais quero agradecer pelo esforço em cumprir escrupulosamente o tempo que foi estipulado para as respostas. Muitíssimo obrigada. Vamos então passar a um segundo bloco deste debate. Cada moção irá responder em 2 minutos, numa primeira ronda, e depois passaremos para uma segunda ronda em que cada moção poderá fazer um comentário de 1 minuto às perguntas que são formuladas pelo esquerda.net. A primeira questão é: qual o balanço do percurso do Bloco nos últimos 2 anos? A primeira intervenção será do representante da moção B, Adelino Fortunato. Sim, senhora. Bom, o balanço, como eu disse atrás, é um balanço negativo, que, aliás, é evidente em vários, portanto, com vários indicadores. Um deles, o primeiro, talvez, são as saídas de aderentes, os abandonos, individualmente ou em grupos. Isso é sempre um sintoma de que alguma coisa não corre bem. Eu penso que nos últimos 2 anos o Bloco cometeu 3 ou 4 erros fundamentais. O primeiro foi uma apreciação errada da situação política, muito decalcada dos acontecimentos na Grécia e do modelo de construção do Syriza. O segundo foi aquele que resultou do mau aproveitamento da intervenção no Congresso Democrático nas alternativas, da falta de iniciativa política e, portanto, da abertura, não é, do campo para que outros setores retirassem proveito daquilo que o Congresso Democrático das Alternativas fez e do investimento que nós próprios fizemos nele. Depois há a questão das autárquicas, onde a linha política, do meu ponto de vista, era extremamente rígida e o que deu origem a que se destruíssem ou se inibissem algumas experiências que eu considero válidas. O caso de Caminha, a meu ver, é um deles. Depois há o magno problema da relação com o Partido Socialista e com o Partido Comunista, com os grandes partidos de esquerda. A coordenação atual, em certo momento, não é, desenvolveu algumas iniciativas, portanto, que pareciam ir no sentido correto, mas foram inconsequentes e, portanto, acabaram por não convencer ninguém, nem aqueles que procuravam influenciar, nem aqueles que criticam esse tipo de abordagem. E, portanto, o Bloco ficou muito colado ao PCP. E isso, em certos domínios, é praticamente inevitável. Temos posições comuns sobre muitas coisas. No entanto, o Bloco, para se poder construir, crescer e ter espaço, tem que respirar fora desse terreno, que é o terreno tático do PCP. Passo então a palavra a Luís Louro, em representação da moção A. Nós corroboramos a opinião da moção B e, portanto, pensamos que o balanço é fortemente negativo.
Eu já nem falo na questão das saídas de muitos membros do Bloco de Esquerda, nem dos resultados eleitorais, mas acho que há 3 questões de estratégia que o Bloco falhou. O primeiro ponto em que eu acho que o Bloco falhou foi em não ter sabido devolver às pessoas aquilo que elas deram aos partidos. Nós tivemos na rua milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas que sanaram todas as suas divergências, esqueceram aquilo que as dividia e vieram para a rua numa luta comum. O movimento que se lixa a Troika e todas as outras manifestações de populares e de cidadãos contra a Troika foi desse exemplo. O problema é que nós apoiámos essas iniciativas, estivemos lá, mas depois, quando as pessoas estavam à espera que os partidos de esquerda fossem capazes de continuar essa união, de continuar essa luta que tinha sido travada e de continuar essas iniciativas, o que cada um dos partidos de esquerda fez foi voltar para o seu nicho, voltar para trás, refugiar-se e esquecer que era possível dizer às pessoas que o exemplo delas devia ter sido seguido e, portanto, que era possível haver convergências à esquerda. Não foi isso que aconteceu, os partidos voltaram exatamente ao mesmo ponto onde estavam. Esta foi uma primeira questão. A segunda questão é que não aprendemos com os erros. É unânime já, hoje em dia, que devíamos ter ido às reuniões da Troika. Nós entendemos que também devíamos ter ido à reunião da reforma do Estado. Podíamos lá ter ido, apresentávamos a nossa reforma do Estado, mas poderia não ser aceito, mas nós podíamos sair de lá com a convicção de que tínhamos lá ido e tínhamos apresentado uma proposta. Finalmente, achamos que a liderança bicéfala falhou. Pode ter sido muito boa para consumo interno, mas o comum dos cidadãos portugueses não percebeu, na realidade, quem é que dirigia o Bloco, o que era uma liderança bicéfala, e penso que isso é uma experiência que não deve ser repetida. Passo a palavra a João Carlos Louçã, em representação da moção R. São 2 minutos, portanto, recordo. A crise do Bloco é a crise de um partido anticapitalista num período de refluxo. Vivemos nos 2 últimos anos fatores de desgaste e alguma desorientação. A linha das últimas convenções, centrada essencialmente na ideia de governo de esquerda e de uma crise social que aproximasse o Bloco da experiência do Syriza na Grécia, falhou. Não soubemos responder a estes desafios e, menos ainda, encontrar plataformas unitárias possíveis e que soubessem juntar forças. Internamente, o Bloco viu sair das suas fileiras aderentes e organizações, por motivos vários. Uns por acharem insuportável a normalização institucional, outros por acharem demasiado tímida. A direção eleita na última convenção fragmentou-se e hoje apresenta-se dividida, mais a disputar o aparelho do que projetos estratégicos alternativos. Com menos pessoas, menos entusiasmo, condições mais difíceis, o Bloco conseguiu mesmo assim ser uma força fundamental na resistência e nos momentos de mobilização contra a austeridade. Na campanha eleitoral autárquica, apesar das fragilidades da nossa implantação local, soubemos apresentar listas com conteúdo político essencial. Nas europeias, disputámos o espaço dos consensos podres e da política colonial de Bruxelas e Berlim. Estamos longe mesmo de resolver a questão da centralização, da profissionalização da militância e dos seus efeitos, do contágio institucional e de uma imagem de partido do sistema. Os 2 coordenadores da Comissão Política protagonizaram as posições do Bloco e deram a cara numa situação difícil. O problema é serem cada vez mais interpretados publicamente e também dentro do Bloco como líderes, chefes máximos, como órgão de direção que não são de facto. Um partido de uma esquerda para o século XXI não se deixa cristalizar numa hierarquia piramidal. As decisões coletivas, os protagonismos variados e rotativos, a horizontalidade dos processos são condições fundamentais para uma organização radicalmente democrática. Pedro Filipe Soares, em representação da moção E, 2 minutos de resposta, portanto. A análise destes 2 anos é fundamental que seja feita com toda a tranquilidade, mas que realmente haja um balanço. Esta moção propõe esse balanço. Em primeiro lugar, analisando o que saiu da Convenção e o que foi aplicado depois da Convenção. Eu creio que a primeira análise a fazer da grande bandeira da Convenção, que é o governo de esquerda, é que ela foi mal aplicada no dia-a-dia, que afastou pessoas do Bloco e que deu uma imagem equívoca da linha política que deveria ser seguida. Na prática, colocou o Bloco numa vertente institucional, ao contrário de colocar o Bloco na capacidade que tinha para uma maioria social. Estas escolhas foram escolhas que não foram sem crítica na Comissão Política e mesmo na Mesa Nacional.
A incapacidade do Bloco fazer um balanço correto, quer da reunião com o Partido Socialista no verão de 2013, quer naquela que foi a consequência na linha política após as autárquicas, após as europeias, demonstram que a direção não esteve à altura da sua responsabilidade. E a primeira responsabilidade é dar a cara, assumir que houve erros. Ora, a moção U não apresenta nenhum balanço sério sobre o que se passou e eu creio que essa é uma das críticas a colocar. Sobre a questão dos zigue-zagues da linha política, o próprio governo de esquerda também o demonstram. O governo de esquerda apareceu na sequência de uma bandeira que era a esquerda grande no Bloco. O Bloco afirmava-se como uma alternativa à esquerda, que iria buscar os socialistas contentes, a base de apoio do Partido Comunista, e todos os homens e mulheres de esquerda queriam fazer a diferença. Não estava nem dependente do PCP, nem dependente do Partido Socialista. A aplicação do governo de esquerda levou-nos a bater à porta do Partido Socialista e a colocar-nos uma proposta sem condições, sendo certo que esse foi o entendimento público que foi dado a essa mensagem, largamente amplificado. Ora, quem coloca ao Partido Socialista de António José Seguro uma proposta de governo onde é dita que a grande bandeira é ser sem condições, demonstra claramente que naquele momento em que o governo deveria ter caído, estava do lado institucional. Com certeza. Passamos então à intervenção de Catarina Martins, em representação da moção U. O Bloco de Esquerda chegou à última convenção já numa situação muito difícil, depois de uma perda eleitoral grande em 2011 e num cenário em que foi muito difícil a recuperação, desde logo com o Partido Socialista na oposição e não no governo, e sabemos que isso muda a relação de forças no país. Mas houve dois movimentos de resistência que foram importantes nestes anos e que foi muito bom o Bloco de Esquerda ter estado presente, ainda que não tenham tido os resultados que nós gostávamos. O movimento que se lixa Troika, que conseguiu fazer as manifestações maiores desde o 25 de Abril contra este governo e em que nos empenhámos muito ativamente, e foi importante que assim tivesse sido, e também as convergências que fizemos com deputados do Partido Socialista primeiro, ainda antes e depois com o PCP, para levar ao Tribunal Constitucional orçamentos e outras leis inconstitucionais deste governo. Dir-se-á que esse movimento também não parou a austeridade, pois não. Mas foram momentos importantes porque fizeram diferença significativa na vida das pessoas. Diferença em salários, diferença em pensões, diferença em regras laborais e, portanto, foi importante esses momentos. Mas esta é uma altura de perda da esquerda. E esta perda agudizou-se a determinada altura. Quando houve a crise no verão de 2013, com a demissão de Vítor Gaspar, houve uma grande expectativa que fosse possível uma mudança. Cavaco Silva fez um apelo a um consenso e o Bloco de Esquerda fez o que tinha de fazer. Era preciso abortar aquele consenso para segurar o governo e, portanto, pedimos reuniões ao PCP e ao Partido Socialista para que os três partidos, sem condições prévias à partida, mas com a condição de que se reuniam para romper com o governo e romper com a austeridade, iam mostrar uma alternativa. E a resposta do Partido Socialista viu-se qual foi. Prefiro negociar com o governo e, naquelas semanas, segurou o governo, fazendo com isso um refluxo do movimento social que penalizou toda a gente e, muito particularmente, o Bloco de Esquerda, mas também mostrando verdadeiramente quais são as opções do Partido Socialista, ou seja, a opção foi a alternância, a opção foi manter a austeridade e não houve a coragem para romper, que era aquele clamor do país. Obrigada. Passamos então ainda com a mesma questão em cima da mesa, portanto, sobre o balanço do percurso do Bloco nos últimos 2 anos. Passamos para uma ronda de comentários de 1 minuto e a ordem de intervenções será a mesma, portanto... Passo a palavra a Adelino Fortunato pela moção B. Pois, há 2 ou 3 coisas fundamentais que foram aqui referidas que vale a pena discutir. Uma primeira tem a ver com a natureza de refluxo do período que vivemos. De facto, esse refluxo tem implicações sobre um partido como o Bloco, que é um partido pouco enraizado na sociedade e que, portanto, sente o impacto desse refluxo. Mas isso não pode, de qualquer forma, evitar o comentário em relação aos erros que foram cometidos e aos zigue-zagues políticos que, de facto, existiram. E, do meu ponto de vista, há uma incapacidade em ter iniciativa, em marcar a agenda política e, portanto, em condicionar tudo o resto. E essa foi uma perda fundamental para nós. Em relação às críticas na mesa nacional que foram referidas, eu, sinceramente, nunca as notei. Aquilo que eu notei na mesa nacional foi sempre uma enorme convergência entre portanto, as tendências que hoje se agrupam nas moções U e E. Passo então a palavra a Luís Louro, a moção A. Eu penso que o exemplo
do que foi o Bloco nos últimos 2 anos foi a intervenção dos representantes da moção E e U. Eles representam, na realidade, o poder dentro do Bloco de Esquerda. E, portanto, aquilo que nós aqui assistimos foi um bocado cada um a aliviar a sua carga em relação à responsabilidade na condução dos destinos do Bloco e, na realidade, o desgaste que o Bloco sofreu com a atuação durante estes últimos 2 anos. E, portanto, é esta questão que nós também temos que chamar a atenção. Quer dizer, o Bloco tem um zigue-zague político, os seus responsáveis são conhecidos, portanto, foi os membros da Comissão Política e os coordenadores, e, portanto, mas neste momento apresentam-se como se nada tivesse acontecido. E, portanto, vêm para a Convenção, como não fazendo uma análise crítica do passado, mas continuando, na nossa opinião, a querer repetir os mesmos erros. E, portanto, pensamos que é isto que não pode voltar a acontecer. Portanto, nós temos que olhar para a frente, mas, se calhar, as pessoas e as moções, e, portanto, a estratégia tem que ser outra. Segue-se a intervenção de João Carlos Louçã em representação da moção R. Sim. É óbvio que o poder dentro do Bloco está nos seus aderentes e está nas decisões da sua convenção para que todos somos chamados. Há uma coisa que as várias moções que se apresentam coincidem, que é esta ideia da perda da irreverência. O Bloco institucionalizou-se, algures no meio do caminho, perdeu a criatividade e esse sentido de irreverência. Estando de acordo com este diagnóstico, não estamos de acordo com as formas de o superar. E é isso que nós tentamos fazer, apresentando propostas muito concretas de ação política, apresentando propostas de organização do debate, apresentando propostas de atuação sobre os fundamentos da democracia interna dentro do Bloco. Na primeira convenção do Bloco dizíamos: não somos candidatos ao governo, somos candidatos a renovar a oposição. Os tempos mudaram, mas de alguma maneira é isso que temos que voltar. Pedro Filipe Soares, pela moção E. Portanto, Primeiro, um minuto. Em primeiro lugar, queria também realçar a ideia que o poder no Bloco é dos aderentes e são eles e elas que serão chamados a escolher na próxima Convenção. A ideia que o Bloco foi reunir com o Partido Socialista para fazer uma clarificação ao Partido Socialista é profundamente errada, porque vê a equação apenas de um lado deste cenário. Porque ao clarificar o Partido Socialista que já tinha assinado o Tratado Orçamental, que tinha sido o mesmo, que não tinha rompido com um memorando de entendimento e por isso que estava ainda em convalescença dessa assinatura, o que o Bloco de Esquerda disse é: voltem, estão perdoados. E disse-o de uma forma que rompeu com a identidade do Bloco. A frase fundadora do Bloco, repetida por várias moções, é: nós não esperamos nada do PS e não estamos à espera do PC. Ora, ali, ao clarificarmos o PS, clarificamos o Bloco. E aos olhos das pessoas o que ficou claro foi que o Bloco estava à espera do PS para fazer o governo de esquerda. Matamos uma bandeira, mas matamos a irreverência de quem não estava à espera de ninguém e de quem se afirmava capaz de transformar a esquerda. Última intervenção dentro deste temática, Catarina Martins, em representação da moção U. Eu ouvi várias vezes falar de zigue-zagues, sem nunca ter ouvido quais foram os zigue-zagues dos últimos 2 anos. Eu acho que nós temos que nos responsabilizar, ou seja, os balanços são sérios demais para, a posteriori, dizermos que estávamos a ver que deveria ter sido tudo feito de outra forma, porque isso é verdadeiramente inútil para o trabalho que temos de fazer em conjunto. Mas devo dizer mais. Eu acho extraordinariamente surpreendente que se a reunião que foi tida na altura com o Partido Comunista Português e com o Partido Socialista para contrariar o apelo a Cavaco Silva causou tanto problema no Bloco, de tal forma foi um zigue-zague que contrariou a Convenção, que não tenha existido uma única voz na mesa nacional que tenha proposto um voto sobre essa matéria condenando isso. Porque estejam certos de uma coisa: se alguma vez, como digo, como disseram, o poder é dos aderentes do Bloco, do que é decidido na Convenção, se alguma vez, enquanto dirigente do Bloco, numa mesa nacional, uma decisão da Convenção estiver a ser posta em causa, eu não deixarei de me levantar. Porque o meu mandato é esse, o da Convenção. E, portanto, precisamos ter sérios nas coisas que dizemos para sermos consequentes nas opções que fazemos. Obrigada. Cada moção responderá agora à segunda pergunta formulada pelo esquerda.net. Será exatamente o mesmo modelo, 2 minutos na resposta e depois uma segunda ronda de comentários de 1 minuto. A questão é: qual deve ser o centro do nosso discurso nas próximas eleições legislativas? A primeira intervenção é de Luís Louro, em representação da moção A.
Nós pensamos que o centro da nossa atenção, do nosso discurso, devem ser, indubitavelmente, as pessoas. Nós temos que compreender os problemas das pessoas, temos que procurar resolvê-los. Se não os conseguirmos resolver na sua totalidade, pelo menos deveremos tentar minimizá-los o máximo possível. Mas só o conseguiríamos fazer se estivermos disponíveis para fazer convergências. Sozinhos, temos a convicção que não o conseguiremos fazer. O centro da discussão, na nossa opinião, não é o tratado orçamental, nem é o euro. No centro da discussão é encontrar convergências para criar condições para um Serviço Nacional de Saúde gratuito, uma educação acessível e gratuita, uma maior garantia dos postos de trabalho, um aumento do rendimento dos trabalhadores. Mas isso implica que temos que apresentar um programa credível. Um programa credível quando nos sentarmos à mesa das negociações. Com todo o respeito pela moção R, nós não podemos ir para uma mesa de negociações propondo um salário mínimo de 700 euros para 2016. Muito dificilmente alguém aceitará negociar um salário mínimo deste montante. Também não podemos ir para uma mesa de negociação propondo a nacionalização da banca. Então nós criticamos a intervenção do Estado no BES e o aumento da dívida que isso provocou e vamos criar condições para aumentar, se calhar, novamente a dívida. Portanto, há coisas que não podem ser apresentadas na mesa de negociações. Portanto, aquilo que nós entendemos é que nós temos que encontrar uma convergência de pontos mínimos, mas uma convergência de pontos mínimos que resolva alguns dos problemas das pessoas, que permita a criação de uma política e de um governo de esquerda e que, de uma forma ou de outra, traga para a cena política aquilo que nós entendemos que deve ser a linha do Bloco. É, na realidade, voltar a ser o partido em que as pessoas tinham esperança, o partido em que as pessoas acreditavam que poderia vir a ser a fonte de resolução de muitos dos seus problemas. Foi exatamente aquilo que nós perdemos nos últimos anos. A questão é de João Carlos Louçã, pela moção R, 2 minutos. Do meu ponto de vista, a questão colocada tem pouca relevância. Bem sei que muita gente confunde a atividade política com participação em eleições, que contabiliza o sucesso ou insucesso do Bloco em votos expressos e deputados eleitos. O discurso que teremos de ter nas próximas eleições legislativas é aquele que teremos de ter até lá. É a linha política que saiu da Convenção e sobre isso até há concordâncias muito assinaláveis nas várias moções. Combater a austeridade como instrumento de um regime que rouba a democracia e empobrece o povo, desobedecer à Europa dos tratados, combater o tratado orçamental e o transatlântico, defender os serviços públicos e a nacionalização de setores estratégicos para a economia, a banca, a energia, a água, transportes, telecomunicações. Nenhuma expectativa sobre um hipotético governo de António Costa. Na moção que aqui represento, defendemos o compromisso firme da solidariedade. Solidariedade com todas as lutas e com quem mais sofre. Saber estar presente para além dos momentos mediáticos, construir respostas com autonomia, colocar recursos humanos e materiais ao serviço das populações e dos grupos sociais que organizam a resistência. Se nos soubermos centrar nas respostas imediatas às situações de emergência, se o Bloco souber encontrar um caminho que construa alternativas para além da sua própria afirmação como projeto político, então o discurso com que nos apresentarmos às eleições será o mesmo com que intervimos num bairro ou numa luta por direitos laborais. Será a afirmação da esperança tornada concreta. Terceira resposta, portanto, será de Pedro Filipe Soares. A moção é, novamente, 2 minutos. O centro da nossa atividade política nas próximas legislativas e até às próximas legislativas deve ser a defesa dos direitos, a defesa do Estado Social e um fronte de combate à austeridade. De facto, as pessoas sentem que as suas vidas estão a ser submergidas por cortes, por ataques a direitos fundamentais, à escola, à saúde, à segurança social, ao direito de quem trabalhou uma vida inteira e tinha a confiança que o Estado era uma pessoa de bem, e o governo que rasgou contratos porque tinha um memorando e porque agora tem um tratado orçamental, é o governo que ataca esses direitos fundamentais e é na junção de todas e todos aqueles que são afetados, e são milhões em Portugal, que nós teremos que ter o centro da nossa ação para garantirmos que a esquerda se levanta para combater a austeridade, para garantir esses direitos e para defender o Estado Social, esse garante de Abril, que de facto é o que nos dá solidariedade enquanto sociedade. Mas nós não devemos partir para este debate sem termos claramente uma outra posição quanto à democracia, porque o sistema o que diz às pessoas é que não há escolhas, porque é tudo inevitável.
E o que nós devemos dizer claramente é que esta política não é inevitável, nem este sistema é inevitável. Este é um sistema corrupto, é um sistema que não tem uma democracia verdadeira com as pessoas, que retira direito aos cidadãos, e nós devemos ter propostas concretas, a nossa moção falo, de aproximar as pessoas da política com a capacidade delas interagirem com os eleitos, de terem a possibilidade até de retirarem um mandato aos eleitos, de dizer que o poder está nos cidadãos, porque de facto eles é que têm o poder de eleger e de escolher as condições do país. Agora, o que nós não podemos fazer é esquecermos que há um problema de confiança na mensagem pública do Bloco e enfiar a cabeça na areia, perceber que as nossas ações ao longo dos últimos anos foram de facto equívocas aos olhos das pessoas. Não ouvir sequer as conversas ou as votações da Mesa Nacional é um mau sinal e eu espero que a Convenção demonstre que está cá para ganhar a confiança novamente dos homens e das mulheres de esquerda. Catarina Martins, em representação da moção 1. No debate para as legislativas entre as várias forças políticas que se apresentam, vai estar saber se quer mais austeridade ou se quer romper com a austeridade. E nós sabemos que o Partido Socialista se apresenta, António Costa se apresenta e os seus satélites, quem considera que com António Costa vai construir uma alternativa à austeridade, colocando toda a esperança numas possíveis negociações europeias que vão aliviar a chantagem a que o nosso país tem estado sujeito. Ora, nós sabemos que isso não é verdade. Sabemos que não vamos ter um diretório europeu que de repente vai aceitar que vamos mudar a política da austeridade, quando o diretório europeu é construído sobre a política da austeridade, é construído sobre esta política de transferência de rendimentos do trabalho para o capital. E por isso nós sabemos que nestas legislativas temos que nos apresentar como quem não desiste de reconstruir o que foi destruído no país, de quem não desiste da democracia, do Estado Social, da igualdade, e temos também que nos apresentar como quem tem fronteiras claras sobre como é que se faz isso. Como é que se reconstrói o país, como é que se tem soberania popular para a decisão, e isso é renegociar a dívida, rejeitar o Tratado Orçamental. Vamos ter que explicar muito bem isto, porque é isto que nos separa do Partido Socialista. Se nós formos às eleições dizendo que o nosso centro são os direitos constitucionais, pois António Costa vai dizer: bem-vindos, vamos convergir, estamos todos juntos nessa batalha. Mas, de facto, ele bem pode dizer que quer cumprir a Constituição, mas sabemos que depois, quando falamos sobre os meios de reconstruir o país, ele sobre a dívida já se cala, sobre o Tratado Orçamental já se cala. Aliás, veja essa votação que existiu. E, portanto, o que nós dizemos é que o Bloco de Esquerda não deve baixar a fasquia, como propõe o Pedro. Nós dizemos que o Bloco deve sim radicalizar. Radicalizar para explicar toda a dificuldade e toda a força que é precisa para romper com a austeridade e não criar ilusões numa austeridade light permitida pela União Europeia, consentida, porque esse caminho será um engano e será mais austeridade daquela que temos vivido até agora. A última intervenção desta primeira ronda é da Adelino Fortunato, pela moção. Bom, eu creio que em relação àquilo que é necessário dizer nas legislativas e agitar politicamente, as diferenças existem, sem dúvida, mas não são assim tão grandes como isso. Toda a gente está de acordo que é preciso reestruturar a dívida, toda a gente está de acordo que é preciso defender e requalificar o Estado Social, toda a gente está de acordo que é preciso romper com a austeridade e com o Tratado Orçamental. E, portanto, o problema está muito mais na forma de colocar isso, na forma de articular isso com um projeto político, do que propriamente nos objetivos em si, com algumas nuances, é verdade, de algumas moções. E desse ponto de vista, eu creio que há alguns equívocos, não é? Porque, por exemplo, eu percebo bem o significado daquela frase que o Pedro citou, que é nada a esperar do PS e não esperar pelo PCP. Eu compreendo que essa frase, o contexto dessa significou de demarcação para a constituição do Bloco na sua origem. Mas é preciso perceber o que é que isso hoje pode querer dizer do ponto de vista da intervenção política. Porque é evidente que nós, que aqui estamos, e bastantes mais, não é? Não esperamos nada do PS, não é? Nem estamos à espera do PCP. Mas o problema não somos só nós. E essa é que é a questão que é difícil de compreender por muita gente. O problema são os milhares e milhares de pessoas que confiam nas direções desses partidos e com as quais nós temos que ter um diálogo. E, portanto, não se trata aqui de nós estarmos a favor ou contra o PS, ou a favor e contra o PCP. Trata-se de encontrar os instrumentos táticos que nos permitam colocar no conjunto do povo português e dos trabalhadores em particular aquilo que nós queremos e
a forma como esses partidos respondem ou não respondem, porque não respondem, a esses mesmos objetivos. Passamos agora para uma segunda ronda de 1 minuto de comentário, pela mesma ordem. Portanto, primeiro Luís Louro, pela moção A. Eu gostaria de pegar na forma como a Catarina terminou, que seja radicalizar. Eu acho que radicalizar é o que o Bloco tem feito nos últimos tempos. A forma como nós vamos para as negociações com o LIVRE para as europeias ou com o movimento 3D é exatamente estarmos já radicalizados. Nós vamos para lá com condições que sabemos à partida que nunca seriam aceitas. E, portanto, se nós vamos continuar neste caminho de radicalização do Bloco, aquilo que nós vamos continuar a fazer é exatamente fazer a mesma política que fizemos até agora e que levou a que as pessoas perdessem confiança em nós. Aquilo que nós nunca tivemos a coragem de fazer, e eu penso que nós pensamos que foi isso que levou à mudança da visão que as pessoas tinham do Bloco, é a nossa dificuldade em aceitar que temos que ser parte da decisão. Nós temos que ser parte dos órgãos que decidem. Nós não podemos estar eternamente do lado do protesto. Nós temos que conseguir dar a volta, e isto é que nos faltou. E é isto que levou as pessoas a deixar de acreditar que o Bloco podia ser a parte da solução para o país. Foi aqui que nós começámos a perder a confiança. E o radicalizar apenas vai acentuar essa quebra de confiança das pessoas no Bloco de Esquerda. Um comentário de 1 minuto, João Carlos Louçã, pela moção R. Radicalizar é ir à raiz dos problemas e não me assusta a palavra. A política não se resume ao poder e o poder não se resume ao governo. O que o Bloco tem que fazer está muito para além das negociações imediatas para uma coisa ou para outra. As várias intervenções aqui referiram as dificuldades de passar a mensagem, um problema de imagem, ganhar a confiança das pessoas, dizia o Pedro Filipe. A questão é que nós somos as pessoas. O Bloco também é as pessoas, não estamos num patamar diferente. O Bloco faz parte do povo, não terá respostas para o povo se não surgirem de nós próprios. É isso que nós tentamos desenvolver na nossa moção e nas propostas que fazemos. É isso o Partido das Solidariedades. Pedro Filipe Soares, 1 minuto de comentário. Nós somos as pessoas e o problema de confiança é também dentro do Bloco. Mas quando a moção U diz que a Constituição não é, de facto, é uma visão moderada de defesa de direitos, eu creio que é um pouco cuspir até no prato que pediu, porque vemos o que aconteceu na aula magna, onde o Bloco esteve, e bem, a defender a Constituição, e agora dizermos que essa é uma posição moderada é mais um dos equívocos, mais um dos zigue-zagues que temos ao longo deste tempo. De facto, nós não devemos estar na política em função do que nos dá jeito, mas em função dos valores. E é por isso que, ao defendermos os valores, estamos a juntar pessoas. Vejamos o que é que tem feito as pessoas sair de casa. Tem sido a luta pela escola pública, a luta pelo Serviço Nacional de Saúde, valores constitucionais, de facto, direitos fundamentais. Vejamos, por exemplo, o que é que o Podemos diz em Espanha, o que é que o Front de Gauche diz em França. Querem uma Assembleia Constituinte, direitos fundamentais. Ou nós percebemos que essa é a nova fase do debate, ou então estaremos sempre a ir atrás de prejuízo. Representante da moção U, Catarina Martins, comentário de 1 minuto. Muito rapidamente. Não vamos confundir as nossas bandeiras com as nossas fronteiras políticas e muito menos com a responsabilidade do Bloco de não ficar parado e agir em cada momento. Esteve bem o Bloco de Esquerda quando esteve nas aulas magnas a defender a Constituição ou quando tentou travar o acordo de governo que o Cavaco Silva queria para um Bloco central. Não podíamos ficar parados. Tínhamos que defender a Constituição, fizemos bem em fazê-lo. Não podíamos ficar a ver o que ia acontecer. Tínhamos que parar um acordo que ia dar mais força à direita e tentámos travá-lo. Fomos à luta. Devemos fazê-lo em todos os momentos e não ficar parados a dizer que temos razão. Mas devemos ter lutas concretas que envolvem as pessoas, lutas pelos direitos de trabalho, pelos serviços públicos, luta pela nacionalização de setores estratégicos, que dizem muito às pessoas, ao mesmo tempo que temos fronteiras políticas claras, como a renegociação da dívida ou a rejeição do tratado orçamental, para não criar a ilusão de que se pode ter um governo de esquerda e depois acabar no governo, às ordens do Diretório Europeu. Isso seria trágico. Isso foi o que fez o Dibar da Grécia, isso é o governo de Hollande, isso é aquilo que o Bloco de Esquerda nunca poderá fazer. O último comentário sobre esta matéria será de Adelino Fortunato, pela moção B. Eu creio que aquilo que é de facto urgente é criar um desafio que envolva o conjunto da esquerda em torno de um programa claro que inclua aqueles 3 pontos que eu falei anteriormente.
a reestruturação da dívida, portanto, a requalificação e a defesa do Estado Social e a rejeição do Tratado Orçamental e da austeridade, como é óbvio. E, portanto, a tentativa de encontrar um mecanismo de desafio ao conjunto da esquerda em torno deste compromisso, que é o grande problema do Bloco no próximo período. E ou o Bloco tem a agilidade e a inteligência, não é, para o fazer, ou continuará num processo de isolamento que é aquele em que se deixou inserir nos últimos tempos, que é uma trajetória contra a natura, porque é de facto contraditória com as origens e com a própria filosofia e o ADN do Bloco. Passamos então para uma terceira questão. Que política de alianças deve o Bloco de Esquerda seguir no próximo período? E a primeira intervenção cabe a João Carlos Louçã, pela moção R. Todas as alianças com todas as pessoas e organizações que permitam construir caminhos comuns de alternativa para a situação em que vivemos. Com sindicatos e organizações sociais, com partidos e associações políticas, com comissões de moradores e associações, com os setores mais progressistas da Igreja, no combate à pobreza, com pessoas que não se resignam e querem mudar a vida. Derrotar o Tratado Orçamental por referendo pode juntar muita gente. Repor salários e pensões roubadas ou a defesa do Serviço Nacional de Saúde poderá ser oportunidade para um leque de alianças variado e eficaz. Lutar contra a NATO e o genocídio na Palestina só se faz em unidade. A unidade não pode ser um fetiche e não a podemos querer para sobreviver eleitoralmente. Ela é um caminho de dinâmicas permanentes com uma geometria variável. O Bloco deve estar disponível para todos os processos de unidade em lutas concretas, com todos, sem exceções, que se revejam nos mesmos objetivos. Muito obrigada. Então, a próxima intervenção será de Pedro Filipe Soares, pela moção E. Relembro que esta ronda será de 2 minutos de intervenção. Sim. As alianças que o Bloco deve fazer, a exemplo até do que acontece pela Europa fora, são alianças com as pessoas, de facto. Mélenchon lançou agora um livro que diz ele que estamos na era dos povos. E, de facto, essa é a força da esquerda. A esquerda que acha que já passou a era dos partidos, que acantonavam pessoas, que eram diretórios e que aqui agora temos o levantamento popular. E esse é o Bloco que sai à rua. Esse é o Bloco que é capaz de dizer que está nas lutas todas, nas escolas, a defender a escola pública, nas fábricas, a defender o direito ao trabalho, na capacidade de interagir com os movimentos sociais, aprender com eles, valorizá-los, trazer essa informação também para o nosso ADN para conseguirmos melhorar a nossa atividade política, abrir o Bloco à sociedade. Essas são as alianças que nós devemos seguir e é com essas alianças que a esquerda se constrói como tem sido. Francisco Louçã dizia em 2004, no prenúncio das eleições legislativas, quando perguntado, mas o Bloco vai para o governo com o PS, dizia ele, o Bloco tem um projeto, vai apresentar-se a eleições com um projeto estratégico nos setores fundamentais de segurança social, saúde, educação, etc. E isso não é acantonamento. Isso significa que o Bloco estará à altura de todas as responsabilidades. Essa é a leitura que devemos fazer da sociedade. Essa é a identidade do Bloco. Ter aqui a esquerda grande na disputa de uma linha política, com uma linha política forte, com a capacidade de debater no centro do ataque que nos está a ser feito. E basta ver o debate de hoje do Orçamento de Estado, as vezes que o Primeiro-Ministro disse que queria até ir contra o Tribunal Constitucional, perceber que é os direitos, é o salário, é o rendimento das famílias que de facto está sob ataque. Eu creio que não nos podemos enganar. Quando, por exemplo, dizia a moção U ainda há pouco, que o PS poderia aceitar uma revisão constitucional. Bem, nós não nos enganamos sobre isso. Aceitou 7 já, aceitou privatizações, não vai fazer nenhuma reestruturação da dívida, não há qualquer dúvida sobre a matéria. Agora, o que nós não devemos é achar que, então, não devemos ter uma proposta ofensiva. Essa proposta ofensiva é a proposta que o Bloco se abre à sociedade e é capaz de trazer mais gente. Catarina Martins, pela moção U, 2 minutos, portanto. Um dos problemas do Bloco nestes dois anos, ou até talvez nestes quase 4 anos de Troika, foi não termos sido capazes de ver com a profundidade que teria a destruição da capacidade de resistência que a austeridade teve. E muito do que tem de ser feito tem de ser em torno de juntar as pessoas
por bandeiras concretas, que se lutem, que mobilizam. Ou seja, que as pessoas voltem a dizer, sim, este país é viável, sim, eu construo o futuro deste país, e a luta coletiva, a mobilização popular, é assim que se constrói o futuro. Foi sempre assim que se construiu, foi assim que se construiu a democracia, precisamos dela, e para isso o Bloco precisa de estar tão mais presente, de tantas formas, nessa luta constante. Julgo que tem estado, mas temos que o fazer melhor. Mas não pode ficar de fora também do debate sobre as alianças, porque uma parte da dificuldade da resistência foi as pessoas não encontrarem uma força política, uma força eleitoral que aparecesse como polo. Uma boa parte da dificuldade de acreditar numa alternativa é a dificuldade em construir esse polo alternativo. E, portanto, nós precisamos de, na mobilização, nesta capacidade de transformar indignação em mudança, revolta cidadã, encontrar protagonistas para alianças. E esses protagonistas são necessariamente da cidadania que se expressa de mais diversas formas, dos movimentos sociais, mas também são partidos. Também será, por exemplo, o PCP. Bem sei que este é um discurso difícil, bem sei que terá muitas dificuldades, mas ao Bloco de Esquerda cabe não desistir e não virar a cara às dificuldades. Nós faremos exista um polo político, social e eleitoral capaz de romper com a austeridade. E para isso, sim, é preciso clareza sobre a linha. É preciso dizer que este polo é um polo para romper com o próximo governo do PS ou do Bloco Central, porque estarão a ceder à chantagem da dívida e ao Diretório Europeu. Mas é preciso dizer que a construir alianças faz parte essencial de construir forças e não podemos virar costas a essa responsabilidade. Adelino Fortunato, pela moção B. 2 minutos de intervenção, por favor. Eu não sou propriamente muito favorável a essa ideia, portanto, das alianças. O que eu penso é que é preciso criar um mecanismo que permita identificar muitos trabalhadores com objetivos concretos. E isso, na minha opinião, é uma carta contra a austeridade. Agora o problema que se coloca é a forma como essa carta se constrói. A carta contra a austeridade é um instrumento que deve sair da articulação entre as lutas concretas, as mobilizações no terreno e as contribuições individuais ou de partidos. Portanto, é qualquer coisa que articula a dinâmica na base e com objetivos e movimentos, portanto, de partidos e sindicatos, etc. Portanto, mais do que construir a priori, não é? Convergências ou alianças que neste momento foram um pouco destruídas pela própria dinâmica que o Bloco teve. Veja-se o que se passou, por exemplo, com as convergências falhadas para as europeias, a forma como se lidou nos últimos tempos com abordagens e solicitações que foram feitas ao Bloco. Portanto, o terreno foi muito minado desse ponto de vista. E, portanto, as possibilidades de fazer, seja o que for, por exemplo, com o PCP, são mínimas, não é? Portanto, vejo com político, vejo muito mais interessante a ideia de fazer uma carta contra a austeridade, que é um instrumento vivo, que resulta das contribuições no terreno dos movimentos sociais, das lutas e dos próprios partidos, e procurar envolver nesse compromisso o maior número possível de setores da sociedade portuguesa. A última intervenção desta primeira ronda é de Luís Louro, da moção A. Espero que o tempo ficasse direito. Vamos aguardar uns segundos pelo cronómetro. Podes começar. Portanto, é evidente que a moção A também entende que a aliança do Bloco deve ser com as pessoas. O problema é que nós, neste momento, a nossa democracia não permite que a lista de cidadãos possam ser candidatos à Assembleia da República. E, portanto, aquilo que nós entendemos, não sendo possível essa convergência em termos eleitorais, teremos que fazer com os partidos. Não só com os partidos, mas também com os movimentos sociais, ou seja, nós dividimos esta estratégia para as próximas legislativas em 2 fases. Uma primeira fase em que nós teremos que conversar com todos os partidos que estejam à esquerda do Partido Socialista, não incluímos o Partido Socialista nesta primeira fase, nomeadamente todos aqueles que estão contra a Troika, que estão contra o memorando da Troika. Nestas negociações nós temos que encontrar pontos comuns, não temos que ir à procura, como já referi, daquilo que nos divide, temos que encontrar os pontos comuns. E depois
seja numa plataforma eleitoral, seja com acordos pós-eleitorais, a votação nestes partidos temos a certeza que será sempre superior à soma das suas partes. E nós podemos ter aqui a forma de seguir de pressionar o Partido Socialista e colocar o Partido Socialista perante aquele que poderá ser o seu maior dilema. Ou aceita que, efetivamente, à sua esquerda há uma força capaz de fazer uma aliança com ele e, portanto, optar por uma política de esquerda, ou então opta por fazer uma política de direita. Mas aí, esta esquerda que se uniu, esta esquerda que foi capaz de dar a volta, esta esquerda que está então em condições de ir buscar os descontentes que a partir dali passarão a existir nas bases social do apoio do Partido Socialista, a partir do momento em que ele começa a governar à direita. Porquê? Porque essa base social que hoje não vê nada à esquerda do Partido Socialista, passará a haver ali uma força que poderá ser, na realidade, em 2019, uma grande alternativa, e aí sim poderemos, na realidade, estar perante a possibilidade de termos um governo de esquerda, mas um governo de esquerda, como se falou já, ou seja, um governo de esquerda que resulta da união das pessoas. Passamos então para uma ronda de comentários de 1 minuto, ainda sobre a política de alianças que o Bloco de Esquerda deve seguir no próximo período. A primeira intervenção vai seguir exatamente a mesma ordem das respostas, portanto, passa a palavra a João Carlos Louça, pela moção R. Talvez que a próxima convenção consiga coincidir nesta ideia de que as alianças fundamentais são aquelas que resultam na alteração da vida das pessoas e não forçosamente as que resultam em plataformas eleitorais. O sucesso eleitoral do Podemos só se explica com um movimento social poderosíssimo que antecipou a sua formação como partido. A plataforma dos afetados pelas hipotecas, as acampadas, o movimento Democracia Real Já, uma vaga de fundo no Estado espanhol que justificou e que permitiu esse sucesso eleitoral. O contrário não é verdade. O Bloco não pode construir na sociedade, tem que ser ao contrário, construir-se na sociedade para haver uma aliança com a expressão eleitoral. Obrigado, João Carlos. Passo então a palavra a Pedro Filipe Soares, pela moção E. Eu creio que uma das informações relevantes desta ronda de respostas foi a afirmação da moção U que a saída, do ponto de vista da aliança, era com o PCP. Não está escrito na moção e por isso é que eu digo que é uma informação relevante. As outras opiniões estão mais ou menos todas elas enquadradas nas moções. Ora, este texto, não estando escrito na moção, traz uma informação adicional e traz também perguntas adicionais. O PCP, neste momento, defende a saída do euro. A moção 1 não defende a saída do euro. Essa é uma aliança pré-eleitoral ou pós-eleitoral. O Bloco tinha dito que não estava à espera do PC. Tinha uma visão sobre o que era o PC, a forma como ele agia nos movimentos sociais, a forma como ele pensava alguns direitos fundamentais, e nós sempre tivemos espaços de convergências, fizemos vários agora, por exemplo, nas idas ao Tribunal Constitucional, mas sempre consideramos que havia identidades diferenciadas. Esta proposta da aliança com o PCP, para lá do que é a política cotidiana, acordos parlamentares, etc., é uma novidade, e por isso essas explicações parecem que são também necessárias. Exatamente, Catarina Martins, da moção da possibilidade de fazer comentários. Diz claramente que o país precisa de um polo que seja social, político e eleitoral, que precisa do levantamento cidadão, precisa dos movimentos sociais e precisa de todos os partidos que claramente se opõem à austeridade, incluindo o PCP, e portanto não foi nenhuma novidade aquilo que eu aqui disse. Mas há algo que me preocupa. É que lançar anátemas sobre a política das alianças pode ser uma estratégia interessante de reforço de grupo, mas é termos medo da mudança social. É não nos lançarmos à água com medo de nos molharmos. O Bloco tem de querer mudar, não tem de ficar à espera de ninguém para agir, para fazer convergências, para estar na luta, para decidir programa. Nunca ficámos à espera de ninguém e nunca ficaremos. Mas somos capazes, sim, de fazer desafios. Somos capazes de fazer alianças com quem é diferente. Alianças é com quem é diferente, não é com quem é igual. Somos capazes de estar na luta para criar um polo alternativo que dê esperança às pessoas numa ruptura com a austeridade. Bem sei que muitas pessoas não quererão eventualmente, mas o Bloco não pode fugir a essa responsabilidade de lançar esse desafio de querer construir esse polo. Passo então a palavra a Abelino Fortunato, pela moção B. Eu vejo com alguma admiração esta, intenção de
de criar um polo, porque a prática da atual coordenação foi, nos últimos tempos, inviabilizar qualquer aproximação, seja com quem fosse. E, portanto, fazer portanto, a sugestão de um polo político alternativo que passe essencialmente por uma aproximação ao PCP, é sabido que isso é uma coisa que não vai existir. O PCP não quer. Aliás, as relações com o PCP são muito simples. Ou nós entramos para a coligação CDU, ou ainda não há nada. E, portanto, não há nada. Por isso, é um voto piedoso, não é? Agora, há uma coisa que o João Carlos disse que é de facto muito importante e que vale a pena dizer duas ou três palavras. É a questão do Podemos, não é? Eu compreendo muito bem a ideia do Podemos. O problema é que não existe auto-organização nem radicalização do movimento de massas em Portugal que permita fazer um Podemos. Acabou o tempo. Obrigadíssima. Então, passo a palavra, um último comentário sobre esta matéria para Luís Louro, pela moção A. Nós também registramos com agrado este acrescento que a Catarina faz e que a sua própria moção faz na questão do desenvolvimento deste polo de esquerda. Agora, o que nós questionamos é para que é que serve um polo de esquerda se não for, na realidade, para fazermos parte de uma governação ou se não for para estar num centro de decisão. Porque fazemos um polo de esquerda apenas para continuarmos do lado de cá e continuarmos a defender bandeiras, mas não temos a capacidade de decidir, não nos parece que seja, na realidade, o caminho mais recomendável. Aliás, eu gostaria de, voltando um bocadinho atrás, dizer que o facto de nos outros países terem falhado as coligações entre os partidos de esquerda e os partidos da austeridade, não significa que isso venha a acontecer em Portugal. Nós temos de ter a noção que estar a dizer isso é quase passar um atestado de minoridade a todos os partidos de esquerda e a todas as pessoas que são de esquerda. Nós temos a nossa própria ideologia e temos de ser capazes de não nos deixar sobreter por isso. Se os outros falharam, não significa que nós vamos falhar. Chegamos então à última questão deste segundo bloco de debate. A questão que é formulada pelo esquerda.net é: que significado atribui à existência de 5 moções e como vê a articulação política na futura mesa nacional? Serão novamente 2 rondas, primeira respostas 2 minutos, depois uma ronda de comentários de 1 minuto. Começamos então esta ronda com a intervenção de Pedro Filipe Soares, pela moção E. Em primeiro lugar, a democracia não nos deve causar espanto e por isso a existência de várias moções é um motivo dessa democracia dentro do Bloco e por isso saudamos todas e todos os camaradas que participam ativamente, mostrando que o Bloco existe, que debate, que tem ideias diferentes e com toda a naturalidade vemos estas moções. Por outro lado, eu creio que também é importante, poderá ser redundante, mas é importante dizermos que todos seremos importantes no dia a seguir à Convenção, qualquer que seja o resultado da Convenção. Todos fazemos falta ao Bloco e a pluralidade do Bloco é uma das suas marcas e por isso essa pluralidade também é importante. Como gerimos esta democracia interna, com toda a tranquilidade, com todo o respeito com as diversas opiniões. Eu creio que a proposta que apresentamos na última Mesa Nacional, de haver proporcionalidade na Comissão Política, é uma boa demonstração dessa abertura de podermos trabalhar no órgão Comissão Política com toda a capacidade de integrar as diversas opiniões e ir chegando a compromissos. Essa é a força que o Bloco tem. Infelizmente, a atual coordenação não apoiou essa proposta, terá outra visão de democracia. Eu creio que é interessante até analisarmos os termos. Eles têm um peso em si próprios. Quando nós dizemos, por exemplo, unitário dentro do Bloco, tem um significado diferente dentro do Bloco do que tem fora do Bloco. A moção A era largamente maioritária dentro do Bloco. Nunca se disse unitária, tinha sempre mais de 80% das votações. Dizia-se maioritária, porque o unitarismo não é a nossa cultura. Agora aparece aqui uma chantagem sobre os aderentes, que é como quem diz, ou és unitário, estás do lado de cá, ou então és divisionista. Ora, da nossa parte, essa chantagem não é aceitável, até porque, como vemos, esta pluralidade dentro do Bloco é o seu ADN, é aquilo que lhe dá essa capacidade de ser diferente e é aquilo também, uma das marcas que o Bloco acrescentou à esquerda, que é a democracia e a capacidade de viver em democracia dentro do partido. Catarina Martins, pela moção. Eu, se calhar, começava só por explicar uma coisa ao Pedro. Unitário não significa maioritário, não são sinónimos nem são palavras concorrentes, é diferente. Maioritário é o grupo maior. Unitário significa o esforço de, na diversidade, se fazer consensos, na diversidade, se fazerem sínteses e construir com essa diversidade.
sensibilidades diferentes, serem capazes de fazer um caminho comum, porque discutem entre si, partem pedra, fazem aquele caminho difícil de se confrontarem com a posição do outro para construírem em comum qualquer coisa. E essa é a genética do Bloco, e ainda bem que é. No Bloco a diversidade não é defeito, é feitio. Nós temos várias moções à Convenção. Aqui estamos num debate em que toda a gente pode ter acesso livre, ou seja, o Bloco mostra bem as posições que estão em cima da mesa, e isso é muito importante. A forma como depois no futuro será a seguir ao Bloco, nossa moção não tem dificuldades nessa resposta, porque uma moção que é construída precisamente pela convergência, pela consensualização, por fazer esse esforço unitário de, na diversidade, encontrar uma resposta. Pois é isso mesmo, vamos continuar a fazer a seguir à Convenção. Na diversidade, encontrar as respostas que o Bloco precisa. Sobre outros temas, como por exemplo a Comissão Política ser proporcional ou ser, como nós defendemos, representativa das várias moções, mas não proporcional, tem a ver com a forma como se considera que os órgãos têm capacidade para tomar decisão. Eu sou bastante defensora de que os órgãos do Bloco devem ter capacidade para tomar decisões coletivas, ou seja, que não haja negociações antes das reuniões, que nas reuniões se decida, que nas reuniões se possa fazer o esforço da decisão. E para isso, parece-me que seria mais interessante uma comissão política que, representando a diversidade, não tivesse a mesma proporcionalidade da Mesa Nacional. Mas, como digo, a Mesa Nacional aprovou essa proposta à Convenção da proporcionalidade, a Mesa Nacional vai apresentá-la à Convenção, e é assim mesmo que no Bloco decidimos as coisas. Passo então a palavra a Adelino Fortunato, pela moção B. Bom, a resposta a esta questão é muito simples e muito fácil. Eu vejo entendo perfeitamente porque é que há 5 moções neste momento na 9ª Convenção do Bloco de Esquerda. Há uma reação em relação ao passado, porque no passado existiram grandes maiorias, algumas delas construídas de forma um pouco artificial contra a natura. E isto é uma reação saudável de muita gente que quer assegurar o seu espaço de respiração, o seu espaço, portanto, de elaboração política, de reflexão e para exprimir as suas opiniões concretas, não é? Portanto, isso, a meu ver, é saudável, porque aquilo que existia antes eram as correntes fundadoras, primeiro, e depois veio uma outra coisa que são as tendências. E isso é uma coisa que eu não tenho nada contra as tendências, nem contra as correntes, antes pelo contrário, mas o problema é as consequências e a forma como isso se gera dentro do Bloco, não é? Em relação ao conjunto dos aderentes. Portanto, vejo com agrado a situação criada, porque é uma situação que retira esse peso esmagador que existia de moções artificialmente construídas para assegurar uma maioria esmagadora, não é? Que sufocou divergências, e o Bloco perdeu com isso, porque teve uma linha política pouco clara e que deu origem aos erros que foram cometidos e à situação de impasse em que estamos. E, portanto, a existência de uma fragmentação por diversas moções dá origem a que não haja nenhuma, em princípio, que tenha uma maioria absoluta. Isso dá um espaço maior para que as minorias se possam exprimir e ter influência, o que é, obviamente, na minha perspectiva, mais saudável para a vida interna do Bloco. E isso, na Mesa Nacional, resolve-se perfeitamente, de acordo com portanto, aquilo que foi proposto por nós, em termos de coordenação e em termos de representação das listas na Mesa Nacional. Passa a palavra a Luís Louro, pela moção. Para nós, a existência de 5 moções à 9ª Convenção do Bloco, apesar do estado quase comatoso em que o Bloco se encontra, é sinal que muito sangue ainda corre nas veias do Bloco. E, portanto, só temos, como é evidente, saudar esta pluralidade das moções e esperar que, na realidade, a Convenção seja um palco de discussão dos vários pontos de vista daquilo que deve ser o Bloco. Agora, não podemos deixar de dizer que todos somos poucos para fazer o Bloco. E, portanto, eu não podia deixar de fazer aqui um desafio à Catarina para que explicasse o que é que significa a expressão que está na vossa moção de que, em nome da unidade política da representação do Bloco, os eleitos desta lista não participarão em qualquer coordenação que resulte de arranjos entre moções políticas diferentes. Ora, defendendo nós também uma moção política, uma comissão política proporcional e, portanto, que represente todas as tendências, não vemos como é que é possível, não é, haver uma moção que se afaste
da coordenação, uma moção que se afaste da condução dos destinos do Bloco, uma moção de que se afaste do objetivo que é voltar a mostrar às pessoas que o Bloco é um partido de confiança. Portanto, eu gostaria de saber o que é que isto significa. Se na realidade significa que se não forem maioria, pura e simplesmente saem, se não forem maioria, desistem de ser coordenadores e desistem de fazer parte da coordenação e passam apenas a ser oposição dentro do Bloco, ou o que é que isto significa de arranjos entre moções políticas diferentes. Porque isto deixa-me algumas dúvidas sobre se efetivamente a moção U pretende, na realidade, que o Bloco de Esquerda volte a ser um partido de confiança, como até aqui tem feito os coordenadores, a radicalizar o seu discurso e a continuarmos a ser um partido de resistência. Obrigada. Foi aqui colocada uma questão diretamente à moção, mas creio que depois na ronda de comentários de 1 minuto, a Catarina Martins, se assim o entender, poderá dar a resposta ao Luís Louro da moção A. Passo então a palavra a João Carlos Lula Santos, pela moção R, 2 minutos de intervenção. 5 moções e milhares de pessoas envolvidas no processo de preparação desta convenção são a garantia de que o Bloco pode ter futuro. São também o resultado de uma situação de emergência a que chegamos e onde muitas pessoas se veem chamadas a participar ativamente nas escolhas do partido. A pluralidade não é um defeito, é uma vantagem, já várias pessoas aqui o afirmaram. Só uma organização capaz de fazer a síntese do processo que agora se inicia poderá dar os passos decisivos para a renovação da esquerda e o seu fortalecimento. E não posso deixar de pensar na afirmação da Catarina Martins, ainda agora, sobre o caminho comum que foi o processo de construção da moção unitária, essa procura de consensos. E penso nisto porque penso que esse caminho comum é o caminho da Convenção. Essa procura de consensos, essa síntese da política é a Convenção. Claro que cada moção teve os seus processos abertos, em que os aderentes foram convidados a participar de igual maneira e, portanto, não há aqui processos melhores e processos piores. Há processos diferentes, evidentemente, mas o processo da síntese, o processo do caminho comum, só pode ser o da Convenção e é para isso que nós aqui estamos. Na mesa nacional, as pessoas eleitas pela moção R não se inibirão de apresentar as suas propostas e ideias, convergindo com todas as correntes para soluções comuns e que representem a diversidade do Bloco, naquela que é a coluna vertebral da sua direção, a mesa nacional. Assumiremos a responsabilidade na mesa, na Comissão de Direitos e na Comissão Política, se for o caso, com a certeza de que no futuro precisamos de um Bloco mais forte e mais capaz de intervir na sociedade, mais a correr por fora do que dentro do Parlamento, muito mais presente nas lutas concretas. Obrigada, João Carlos. Agora sim, passamos então à ronda de comentários, 1 minuto para cada intervenção, e a primeira será de Pedro Filipe Soares, pela moção E. A questão da confiança, eu creio que deve ter sido a palavra que mais repetimos ao longo desta noite, porque é um problema externo em relação ao Bloco, é um problema também interno de relacionamento entre camaradas. Há muitas chantagens que têm sido feitas e eu creio que elas assumiram proporções algumas inaceitáveis. A ideia de grupismo, de divisionismo, até muitas das vezes com moções, como é o caso da moção E, que tem mais de 1 milhar, quase 1.100 subscritores. É uma chantagem inaceitável, que me parece que está para lá do que é o debate normal dentro do Bloco. Agora, a confiança faz-se também abrindo a Comissão Política a essa proporcionalidade. Não havendo alguém que ganhe a Convenção e que diz como é que é a Comissão Política, mas sim abrindo à participação de todos, sem medo. A democracia não nos deve provocar qualquer medo. E também, da nossa parte, dizendo claramente que achamos que deve haver um modelo de alteração, deve haver uma alteração no modelo de coordenação. Acreditamos que este modelo não provou ter solução, não foi percebido, foi equívoco e por isso propomos a coordenação de uma só pessoa. Obrigada. Então, Catarina Martins, pela moção 1. Então eu vou responder ao Luís Louro rapidamente. Quando a coordenação paritária porque é um homem e uma mulher, paritária porque é uma afirmação do Bloco enquanto partido feminista, e é por isso e é por aí que é afirmada. A coordenação é, como sabem, não é um órgão do Bloco, é o porta-voz do Bloco, e o Bloco afirma enquanto partido feminista que tem como porta-voz um homem e uma mulher, com dificuldades, é certo, mas a dificuldade que era apontada ao Bloco foi aquela que nós já superámos. Então, por que devemos voltar para trás? O que era dito é que existia o risco de haver vozes dissonantes entre a coordenação. Um dizer uma coisa, outro dizer outra. Isso nunca aconteceu.
porque foi sempre coeso, politicamente foi sempre coeso. E essa coerência e essa coesão entre quem dá a voz é importante. Isto não significa, naturalmente, menos esforço de convergência, de síntese do que são as proposições do Bloco. Porque, como sabem todas as pessoas do Bloco, nós sempre fomos os dois porta-vozes das decisões da Mesa Nacional e da Comissão Política, nem mais nem menos, e é mesmo isso que deve ser, nem mais nem mesmo, e é assim que deve ser a coordenação. E, portanto, essa é a convergência e não a lógica de grupos, porque essa seria uma cedência que destruiria o Bloco. Então, agora, a uma terceira fase deste debate, entre as 5 moções que se apresentaram à 9ª Convenção Nacional do Bloco de Esquerda. Cada moção terá agora... peço imensa desculpa, já estava a retirar a palavra. Isto é assim, chega uma altura do debate que eu... Estás a ficar baralhada. Censura. Passamos então agora a palavra a Dino Fortunato, da moção B. Um comentário de 1 minuto ainda sobre a mesma temática. Sim, sim. Eu gostava de me pronunciar em relação a 2 coisas. Uma tem a ver com a coordenação e o problema que se coloca, bem, para já, a meu ver, portanto, o falhanço da coordenação atual foi essencialmente o falhanço da linha política, não é, que a suportou. Mas acho que a questão se coloca em novos termos neste momento. Primeiro, porque se justifica uma ideia de refundação do Bloco. E isso implica voltar um pouco, portanto, às origens. Por outro lado, implica ter em atenção a atual fragmentação por diferentes moções, justifica, a meu ver, um outro modelo de coordenação, que é uma coordenação colegial, não é? Portanto, que supere essa fragmentação. Mas gostava de fazer uma breve referência também à forma como a moção se construiu, porque a Catarina realçou as virtualidades desse processo. E eu, em certo sentido, vi um enorme desespero da parte da moção U para tentar equilibrar o poder dentro do Bloco, como a moção é. E, aliás, desse ponto de vista, as pressões que foram feitas sobre muitos aderentes vão nesse sentido. Então, agora Luís Louro. Eu penso que a Catarina não respondeu à questão que lhe coloquei. Na realidade, não cheguei a saber o que é que irá acontecer se a moção U não for maioritária, portanto, se a questão da coordenação for diferente daquela que eles defendem. E nós dizemos que, em relação à coordenação atual, é evidente que foi um modelo, não nos parece que tenha ocorrido bem. O João Semedo, em tom de graça, disse que os críticos diziam que ele era às terças, quintas e sábados e a Catarina às segundas, quartas e sextas e queriam alterar. Se calhar agora vai ser um de manhã e a outra de tarde. Mas, portanto, eu penso que isto não funciona. Não funciona e, portanto, pensamos que o comum dos cidadãos não compreende exatamente o que é, portanto, esta razão de ser e esta lógica da coordenação paritária. Agora, continuamos a dizer, nós gostaríamos de saber o que é que vai acontecer, portanto, porque a resposta não nos foi dada. Em relação à coordenação, não é uma questão que nos preocupe neste momento, é uma questão que a Mesa Nacional vai ter de resolver. Agora, entendemos que é a altura de mudar o paradigma da coordenação e, portanto, que devemos abandonar a coordenação paritária. Peço então que termines. João Carlos Louçã, a última intervenção desta ronda, portanto, 1 minuto de comentário. A moção R. O Bloco deve fazer política também contra o senso comum. Portanto, aquilo que os cidadãos comuns dirão ou pensarão não nos deve limitar nas nossas convicções. Mas queria referir uma questão aqui que foi trazida ao debate. A questão da proporcionalidade da Comissão Política. A Mesa Nacional apresenta uma proposta a esta Comissão de incluir nos estatutos esta proporcionalidade. Como foi dito, a moção U pronunciou-se contra na Mesa Nacional. Tudo indica que esta proposta se vingará na Convenção, assim espero, porque o Bloco de Esquerda vivia uma situação de exceção em que a Comissão Política era o único órgão que não era proporcional. Diz a Catarina, defendo um órgão que possa tomar decisões. Mas então a Mesa Nacional, que é proporcional, não pode tomar decisões. Então uma direção conselhia ou distrital, que é proporcional, não pode tomar decisões. É evidente que sim. E agora sim, terminamos este segundo bloco. Já não estou a cortar a palavra a nenhum dos representantes das moções. Cada moção terá, neste momento, 2 minutos para as considerações finais. Nesta ronda será o João Carlos Louçã, da moção R, a iniciar, portanto, a sua intervenção. Considerações finais, mas não o final das considerações.
Acho que faz parte apelar à participação no debate desta convenção. Esta convenção é muito importante e o Bloco precisa de todos e de todas. Muitos emigraram já e não soubemos ainda integrar esta realidade para lhes permitir continuar a participar no Bloco. A sangria do país também nos enfraqueceu. A política não é um exercício de previsão, nem pode ser unicamente de debate intenso sobre o passado. As definições estratégicas fundamentais tomam-se em função de convicções, de princípios, da ideologia. Os fins nunca podem justificar os meios e a eficácia da comunicação nunca pode comprometer os processos coletivos de decisão. Para esta convenção, espero sinceramente que saibamos ultrapassar o debate sobre o passado. Quem apoiou mais ou menos um bocadinho a candidatura de Manuel Alegre? Quem zigue-zagueou mais ou menos a propósito da moção de censura? Quem não se deu ao trabalho de visitar o PS no Rato ou quem ali perdeu 20 minutos? Já perdemos uma oportunidade de fazer estes debates antes da formação das listas para delegados, pelo que estes acontecem já depois de muitos aderentes terem-se visto obrigados a tomar posição. Essa foi uma opção errada. Esperamos ainda que o tema da liderança natural neste debate e das pessoas que a ela se candidatam não nos desvie do essencial da política. E o essencial é como recuperar o Bloco como instrumento para a luta social, para derrotar o capitalismo e para melhorar a vida das pessoas. Obrigada. Passamos então a palavra a Adelino Fortunato para as considerações finais de 2 minutos em representação da moção B. Eu penso que esta convenção tem que marcar uma mudança, é a altura de o fazer, porque precisamos de resgatar o Bloco da rotina e do isolamento em que ele caiu. E isso significa, a meu ver, refundar o Bloco alterando a sua linha política, retomando a sua função agregadora, a sua capacidade de diálogo, de abertura, de relacionamento com os cidadãos e com outras sensibilidades e forças políticas, significa uma linha de enraizamento na sociedade, significa retomar a combatividade, retomar, portanto, aquela palavra que foi aqui referida quase por todos, a irreverência, retomar a criatividade e retomar, sobretudo, a iniciativa e a capacidade de marcar a agenda política. Isso é, em segundo lugar, a refundação do Bloco, é, em segundo lugar, democratizá-lo, como foi dito, democratizá-lo profundamente, dar mais voz aos aderentes. E estas ideias são ideias que fazem o seu caminho dentro do Bloco. Na última convenção, a moção B foi a única que teve a oportunidade e o privilégio de levantar os problemas da democracia interna. Passados 2 anos, toda a gente se reclama da democracia interna. Foram feitos até manifestos no Bloco, que eu, aliás, subscrevi com todo o gosto, em torno da democracia interna, pelos mais variados camaradas, alguns dos quais tinham, aliás, a responsabilidade de conduzir o Bloco, portanto, durante esses 2 anos, onde não praticaram sempre, não é, essa abertura à democracia interna que, entretanto, vieram propor. Enfim, mas tudo tem o seu tempo e, portanto, há um caminho para as ideias. E eu penso que as ideias que a moção B defende nesta convenção têm o seu espaço e terão certamente a sua audiência. Aqui as considerações finais da moção A, em 2 minutos, por favor. Como sabem, esta moção teve o início da sua construção num período relativamente tardio em relação às demais moções. Por isso tivemos dificuldade em alargar a nossa base de apoio. Mas também lhes gostaria de dizer que o processo preparatório da Convenção é limitador, com toda a franqueza, é limitador no crescimento de qualquer moção. A questão levantada pelo João Carlos é muito pertinente. Quando nós partimos para os debates, as listas de candidatos já estão em cima da mesa, portanto já estão apresentadas. Portanto, não há possibilidade de quem assistir aos debates, quem assiste aos debates possa mudar de opinião ou possa pura e simplesmente querer ser candidato por moções que não têm apresentação, que não tinham apresentado candidatos. E, portanto, achamos que o processo está exatamente ao contrário. As moções deveriam apresentar-se, deveriam discutir entre elas e só depois é que deveria ser aberto o período para a apresentação dos candidatos a delegados. Não é assim que acontece, estas são as regras do jogo, foi com estas regras que nós viemos à luta.
E se esta moção tem uma virtude, na nossa opinião, e passa a falsa modéstia, é ter aberto a discussão sobre a política de alianças. Porque se nós repararmos nas redações iniciais das moções, nenhuma delas tinha esta questão devidamente, não vou dizer que estava estruturada, mas pelo menos um pouco levantando o véu. Quer a moção B, quer a moção U, na questão das políticas de alianças, tiveram uma evolução positiva, na nossa opinião, mas que não é suficiente. E por isso, quanto mais não seja a possibilidade de, na Convenção, se poder discutir a questão de uma política de alianças, se discutir sem tabus a questão de uma eventual política de alianças com o Partido Socialista e com o Partido Comunista, é, na nossa opinião, uma virtude que esta moção trouxe à Convenção. Aquilo que esperamos na realidade é que qualquer que seja a moção que venha a vencer, e temos consciência das nossas limitações, seja a moção estratégica que volte a trazer a confiança das pessoas no Bloco de Esquerda, que volte a criar nas pessoas a convicção de que o Bloco é um partido da esperança. Luís. Catarina Martins, pela moção 1, considerações finais de 2 minutos, portanto. Obrigada, Catarina. Esta convenção do Bloco de Esquerda é provavelmente um dos desafios maiores que o Bloco enfrenta desde a sua fundação. Face à pressão austeritária grande e às dificuldades que se está a viver, não digo no Bloco, mas digo na esquerda, há uma pressão para a desistência de várias formas. Desistência de quem desiste de fazer a ruptura mais difícil, mas a única que nos pode tirar da austeridade e que pode devolver futuro ao país. Desistência também de quem deixa de querer polos fortes, abertos, porque face à dificuldade acha que a afirmação do próprio caminho é o que se deve seguir. E é bom não cair nestes riscos destas duplas desistências. Nem a desistência de achar que a esquerda deve conformar a austeridade em vez de romper com ela, nem que a esquerda se deve voltar aos anos 80 de separação, de suspeitas dentro e fora que impedem a ação, impedem o risco, impedem dar esperança na construção coletiva que as pessoas têm de ter, de que nós fazemos parte, para que exista um futuro diferente, para que exista uma capacidade de voltar a ganhar emprego, salário, serviços públicos, direitos laborais, nacionalizações que é estratégico, soberania popular, é disso que se trata. E, portanto, nesta Convenção nós vamos escolher se queremos voltar a esses caminhos de isolamento e autossuficiência, se queremos ceder a quem já se conformou a um futuro com austeridade e espera que com a autorização de Angela Merkel ela venha a ser mais fofinha, ou se, pelo contrário, no Bloco sabemos que vamos continuar a lutar, a ser muito determinados e convictos, insubmissos, irreverentes, a fazer a luta na rua, a fazer a luta com todas as pessoas. Claro, sabendo das debilidades que temos, ultrapassando-as juntos, no esforço unitário de pensar o que é que correu mal, o que é que pode ser feito de uma outra forma e, nesse esforço, fazermos com que a esquerda não ceda a essa divisão sectária dos grupos e, pelo contrário, se reforce na sua diversidade para responder ao momento mais grave que o país atravessa. Será, portanto, Pedro Filipe Soares, da moção E, a terminar, portanto, este debate. A moção E, Bloco Plural, apresenta-se esta convenção com a forte vontade de recuperar a combatividade do Bloco. Todos nós sabemos que o Bloco vale mais do que aquilo que é hoje. Já o mostrou ao longo de diversos momentos importantes para a esquerda, por exemplo, o momento em que nós impusemos na agenda política a realização do referendo sobre o aborto e onde conseguimos ganhar essa causa. Aí o Bloco saiu à rua. Disse que, apesar do PS ter fechado a porta no Parlamento, não havia nenhuma porta que nos impedisse de levar por diante as nossas ideias. Esse é o Bloco, essa é a genética que nós queremos reencontrar nesta Convenção, essa é exatamente a proposta que nós fazemos. Sabendo que devemos falar com confiança, dentro do Bloco e fora do Bloco. Temos que recuperar esse valor essencial. Há pessoas que consideram que o Bloco se afastou delas e algumas vezes têm razão. O Bloco teve uma política zigue-zagueante, os exemplos que vimos do governo de esquerda, a forma como não foi claro, a forma como muitas das vezes não saiu à rua quando deveria ter saído. Ora, esses são os exemplos e os balanços que fazemos, mostrando que aprendemos com os nossos erros e que somos capazes nessa aprendizagem de fazer um caminho de peito aberto, olhos nos olhos, capaz de juntos com outras pessoas trazer aqui a saída para esta esquerda que nós queremos que seja grande. Com o respeito pela democracia interna,
porque a confiança interna entre as aderentes e os aderentes também é necessário, sem chantagens, sabendo que todos fazemos falta ao Bloco, porque o Bloco faz-se nesta pluralidade e no respeito pelas opiniões, mas na capacidade de chegar a compromissos, sem chantagens. O Bloco não pediu licença para existir e sempre soube viver em democracia. Essa é a nossa irreverência. Não estamos à espera do PS, não ficamos à espera do PC. Esse é o nosso ADN, é a nossa capacidade de nos afirmarmos enquanto partido e de irmos buscar a esquerda grande, esse projeto que não podemos colocar na gaveta. Muito obrigada, Pedro Filipe. Nós agradecemos a todos e todas aqueles e aquelas que acompanharam esta transmissão. Com esta iniciativa, o Esquerda.net espera ter contribuído para a promoção de um debate aberto e democrático no âmbito do processo preparatório da 9ª Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, que terá lugar a 22 e 23 de novembro. Nós informamos também que entre 1 e 9 de novembro, as 5 moções que aqui estão representadas e que se apresentaram à Convenção vão promover sessões de apresentação e de controvérsia um pouco por todo o país. Poderá aceder a esse calendário de debate entre as moções através do portal esquerda.net ou do site do bloco.org. Muito obrigada. Agradeço também a presença de todos os representantes das moções e uma boa noite.